Bom, agora que a gente já tem cardinais, o próximo passo é começar a calcular a cardinalidade de alguns conjuntos. E isso vai, o que vai facilitar muito a gente conseguir calcular a cardinalidade de alguns conjuntos é conseguir trabalhar bem sobre produtos, porque daí uma vez que você sabe o produto, você começa a fazer funções, você começa a fazer outros conjuntos, começa a fazer várias coisas, tá? Então, esse primeiro momento que eu vou fazer aqui é um processo para a gente calcular de uma maneira fácil que dado um conjunto infinito, dois conjuntos infinitos, vai, digamos assim, ou pelo menos vai, um conjunto infinito só, se você fizer ele ao quadrado, né, tipo pares desse conjunto infinito, a cardinalidade desse conjunto é a mesma do seu conjunto original. Então, por exemplo, aí você vai tirar como consequência que R e R2 têm a mesma cardinalidade. Em vez de a gente ficar fazendo truques para mostrar que R e R2 têm a mesma cardinalidade, depois um outro truque para mostrar que N e N quadrado têm a mesma cardinalidade, coisas assim, e aí por consequência que tipo R ao cubo tem a mesma cardinalidade, a gente vai fazer um truque agora que vai resolver todos esses casos, e a gente vai fazer direto isso nos cardinais, porque uma vez você mostrando isso nos cardinais, por objeção, sai nos conjuntos, tá? Então, por enquanto, o que a gente vai fazer agora é simplesmente esse truque para resolver isso e para chegar no final, por exemplo, que cardinalidade, tipo capa ao quadrado, né? Capa é um cardinal infinito, capa ao quadrado, né? Então, pares de ordinais que estão lá dentro desse capa tem a mesma cardinalidade que capa. Isso que é o nosso objetivo por enquanto. E depois a gente vai tirar um monte de consequências, vocês vão ver que as consequências vão sair muito mais fácil que isso. É só aqui que a gente tem que fazer algum esforço. Mas em particular sai também, a construção é bonitinha, do tipo, ela tem uma certa elegância aqui. Então vamos já fazer esse negócio. Eu vou precisar de uma notação que é assim, imagina que você tem um conjunto X que ele é ordenado por esse negócio e agora você pega um xzinho que está lá dentro. Tá? Eu vou indicar assim, eu vou pôr uma flechinha para baixo na frente do x. Isso aqui vai ser simplesmente os y's que estão no x, tais que o y é menor que o x. Tá? O x para baixo, vai, eu costumo falar esse negócio assim, não é uma notação padrão, mas eu acho que é boa de lembrar, né? Então os elementos que são menores que o x, eu vou denotar assim. Então quando você tem um x que é ordenado, tá bom? Então eu vou usar isso aí para frente. Então agora vamos tentar já trabalhar com o que a gente vai fazer, que é uma ordem sobre os ordinais, pares de ordinais, na verdade. Então ela tem alguns probleminhas, eu já explico o que vai acontecer. Vamos primeiro versão fácil aqui, depois a gente discute. Então vou pegar dois pares de ordinais. Então vou pegar o primeiro vai se chamar alfa beta, o segundo chama gama delta. Tá? Então todos eles, os quatro são ordinais. Eu vou falar que opa, alfa beta é estritamente menor que gama delta se acontece uma das três coisas, pelo menos, né? Na ordem que eu vou listar aqui. Então acho que é mais fácil pensar assim. Então, se o máximo entre alfa e beta for menor estrito que o máximo entre gama e delta, já deu menor. Tudo bem? Então essa aqui é a primeira condição. Cada uma das condições que eu vou colocar aqui são suficientes. Então tem uns ouros aqui, tá bom? Então já deu. Ó. O menor entre, tipo, o máximo entre eles já é menor que o máximo entre eles, ganhou esse. Ok. Então já foi a primeira parte. O segundo é se esses máximos dão iguais. Então esse primeiro critério falhou. Opa. E só que aí a primeira coordenada é menor que a segunda. Tá bom? Então eu quero saber se esse aqui é menor que esse. Vamos supor que o máximo aqui empatou com o máximo desse. Bom, mas se essa coordenada ganhou, tipo, ficou menor que essa, já deu o menor. Tá bom? Então aqui você tem essa terceira, a segunda, desculpa. E a terceira condição é se aconteceu o mesmo empate aqui, então o máximo entre alfa e beta é igual ao máximo entre gama e delta. Isso aqui não deu certo, então alfa deu igual a gama. E aí, finalmente, você pergunta para a segunda coordenada. Aí eu pergunto beta menor que delta. Tá bom? Então tem que acontecer pelo menos uma dessas três. Então tem um ou aqui e aí os z's aqui dentro dessa coisa. Tá bom? Então, pensando aqui um pouquinho, eu sei que essa ordem é meio esquisita a primeira vez que você vê. O que você faz? Olha o par, pega o máximo entre eles. Deu o máximo, alguma delas tem o máximo menor? Já achou o par que é menor. Deu o mesmo máximo? Olha a primeira coordenada. Deu a primeira coordenada é igual, olha a segunda. Tá bom? É assim que você faz esse negócio. Vamos só fazer, eu acho que aqui compensa a gente fazer, rabiscar como é que começa essa ordem. Né? Do tipo, quem que é o menor parzinho? O menor parzinho é 0, 0. Tá? Lembra que agora a gente tem que subir o máximo. Então, subindo o máximo, você tem quem? Você tem três opções: 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Pensando um pouco, você já percebe que o menor desses é esse.
Tudo bem? Ó, esse é menor que esse porque o máximo desse é maior. Aí depois você tem esse aqui, certo? Porque esse cara ganhou desse. O máximo é igual, mas esse aqui é menor que esse. Tá bom? E aí depois você tem um mesmo máximo, mesmo primeiro elemento, o último que deu diferente. Tá bom? Aí você começa com os caras que tem 2, né? Então vai ficar 0, 2. Aí você tem de novo várias opções para esses caras. Eu acho agora, se eu não estou confuso, é o 1, 2. Depois do 1, 2 é o 2, 0. E aí é o 2, 1. E aí finalmente o 2, 2. Tá? Bom, e aí se você ficar andando isso aqui para bastante, uma hora você vai chegar no 0 ômega, que é o primeiro que vai passar todos esses caras aqui. Tudo bem, tá? Tipo, é um pouco estranha, mas eu acho que assim, se você pega dois pares de ordinais concretos, você consegue ver rapidamente qual que é o menor. Listar eles é um pouco mais chato, tá bom? O que dá para fazer aqui? Se você pegar isso aqui, a gente gostaria de falar simplesmente assim: ah, é uma boa ordem sobre os ordinais. É mais uma boa ordem sobre os ordinais. Cai naquele mesmo problema porque os ordinais não formam um conjunto, então não deveria ser falar que esse negócio é uma ordem, não sei o quê. Então, se você quiser ser chato, você fala qualquer conjunto de ordinais, de pares de ordinais, esse troço é uma boa ordem sobre ele. A restrição disso é uma boa ordem sobre ele. Isso você consegue mostrar no exercício. Tá bom? Ok. Então a gente vai usar essa ordem agora aqui nas nossas contas. Vou usar aquela anotação que eu tinha feito antes. Um resultado que você consegue mostrar, não é muito difícil, está lá como exercício na apostila, é que se você pegar os pares, então aqui pensando o alfa como conjunto, então são todos os betas que são menores que alfa, tá bom? Pelo conjunto de todos os betas que são menores que alfa, isso aqui dá exatamente os para baixo do zero alfa. Tá? Se você olhar nessa ordem que a gente definiu, os pares que são menores que zero alfa, dá todos esses parzinhos aqui. Tudo bem? Então você conseguiu colocar uma ordem, uma boa ordem nisso aqui. Tá bom? É uma boa. Assim, obviamente, o axioma o princípio da boa ordem falaria que tem uma boa ordem aqui. Você conseguiria definir uma boa ordem aqui, sei lá, lexicográfica, não sei o que, mas aqui ela é um pouquinho diferente. Tá? Não é exatamente a lexicográfica, mas você consegue, porque tem esse máximo antes. É uma outra boa ordem aqui. Tudo bem? Ok. Eu vou também usar o seguinte, eu vou usar a anotação, é um Ozinho aqui na frente, O, alfa. Como esse negócio, sempre que você olhar para o alfa, beta para baixo, isso é uma boa ordem, então ela é isomorfa a um único ordinal. Tá? Então isso aqui isso aqui é o gama, onde gama é isomorfo, ou isomorfo, ao para baixo do alfa beta. Tudo bem? Do tipo, você sabe que como isso aqui é uma boa ordem, que a gente já discutiu, ele é isomorfo a um único ordinal. Vamos falar que isso aqui é o O desse cara. Tá bom? Só para não ter que ficar escrevendo tanta coisa. Beleza. O primeiro lema que a gente vai ter é o seguinte. O O do zero ômega é o próprio ômega. Tá bom? Esse ordinal aqui é esse cara aqui. Como é que você faz esse negócio? Como é que você prova isso? Primeira coisa, a gente já sabe que esse negócio, o que está escrito aqui, o para baixo disso, né? Tipo, isso aqui é o ordinal que é isomorfo para baixo disso. O para baixo disso é ômega vezes ômega. Então, como é ômega vezes ômega é infinito, o que eu preciso mostrar para mostrar que ele que a ordem nele, né? Tipo, é igual ao ômega? A gente mostra fazendo um truquezinho. Se você mostrar que nesse conjunto que tem aqui, toda vez que você travar alguém antes dele só tem infinitos, isso tem que ser o ômega. A gente já sabe que isso é um ordinal, e o único ordinal infinito que, travando um elemento, a quantidade de elementos que vem antes é finito, é esse, certo? Porque depois é o ômega mais 1, aí já tem o ômega lá para estragar isso. Tudo bem? Então, a gente só precisa notar que quando você pega um cara qualquer, a quantidade de antecessores que ele teve, digamos assim, é finita. Mas se você travar um cara aí no meio, o que acontece? Vamos fixar um carinha qualquer. Eu pego um AB que pertence a ômega vezes ômega, né? Porque a gente já sabe que esse cara vai ser menor que esse. Tudo bem? Peguei um cara aqui dentro. Bom, mas
Quantos caras que são menores que ele? Se você olhar lá, os XYs que podem ser diferentes, lembra, o máximo entre eles tem que já ser o máximo desses, então a quantidade de opções que tem aqui é finita. Né? O XY tem que ser os dois menores que o máximo entre o A e o B, então só tem infinitas condições aqui e a gente já acabou. Tá bom? Então, só fazendo essa observação aqui, esse lema sai mais ou menos rápido. Tá? E aí a proposição que sai interessante aqui. Antes de fazer a proposição, deixa eu só fazer um comentário aqui mais ou menos rápido, que é o seguinte. Repara que o O0 alfa é menor estrito que o O0 beta, se o beta é maior, né? Se o alfa é menor que beta. Tá? Isso aqui não é muito difícil você perceber esse negócio. Só você brinca um pouquinho com essa ordem, você vai perceber esse negócio aqui, que quando você mexe só nessa segunda coordenada, esse ordinal ele é estritamente crescente. Tá bom? Ah, quando você tem isso, isso te dá automaticamente que o alfa ele é menor ou igual que o O do zero alfa. Por quê? Porque você pode fazer pensando numa função assim por baixo desse negócio, para cada beta que veio menor que o alfa, você foi acrescentando um, foi subindo. Bom, então esse alfa, esse cara aqui não pode subir tanto, esse aqui não pode passar desse. Tá bom? Usando essa desigualdade aqui, você consegue esse negócio. Tá? O que a gente vai ver é que para cardinais vale a outra desigualdade. Se o alfa for um cardinal, na verdade você vai ter uma igualdade aqui, um cardinal infinito, tá bom? Então é isso que a gente vai provar. No enunciado só vai falar que dá a igualdade, mas a gente só precisa mostrar a outra desigualdade, na verdade. Então, proposição. Então, para qualquer capa cardinal infinito, que os finitos não valem, né? Porque a ordem fica dançando um pouco, ela não chega tão direto. O O do zero capa é igual a capa. Isso aqui, em particular, fala que você tem uma objeção entre capa, vamos colocar assim, tem uma objeção entre capa e capa vezes capa. Certo? Porque se você tiver aqui o O disso aqui, lembra, isso aqui são todos os pares menores que capa. Isso aqui é capa vezes capa, se você pensar. Bom, então você está falando que ele é isomorfo ao próprio capa, ou seja, em particular tem uma objeção. Ele tira muito mais que isso, mas em particular você tira esse resultado. Então a gente já vai ganhar isso aqui de brinde. Tá bom? Então vamos só mostrar isso. E como a gente já tem esse comentário para qualquer alfa, a gente só precisa mostrar que o capa é maior ou igual que o O alfa. Tá bom? Então vamos tentar fazer isso por indução no capa. Então cuidado agora que é uma indução em cardinais infinitos, então você pode pensar que você está fazendo só em cardinais infinitos, dando só nos kappa cardinais infinitos. Então, meu primeiro caso seria o kappa ômega, né, do tipo kappa aleph zero, mas isso é exatamente o enunciado do resultado que a gente acabou de provar, né, é o lema anterior. O lema anterior não está aqui, mas ele fala exatamente isso. Então, a gente já tem o primeiro caso. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou supor que vale o resultado para qualquer cardinal eta que seja menor que kappa. Tá bom? Então, estou supondo para qualquer cardinal menor que o kappa, vale o resultado. Então, agora eu quero mostrar para o kappa. Eu vou supor que não. Então, o que é supor que não? É supor que o kappa é menor estrito que o O de zero kappa. A gente já tinha a desigualdade lá, então supor que não está valendo é supor que valeu isso. Bom, se o kappa é menor que isso, então vai ter um cara aqui dentro do tipo menor que esse, que é isomorfo ao kappa. Então vou pegar esse cara. Existe, vamos chamar ele de gama delta, tal que eles são menores que zero kappa, vamos colocar assim. Existe um cara que estava nos para baixos desse aqui, tal que kappa é igual ao O deles. Então gama delta. Repara que se esse par está aqui dentro, então quer dizer que tanto o gama como o delta são menores que kappa, né? Porque a gente já tem que o conjunto dos pares que são aqui é o kappa vezes kappa. Tá bom? Então a gente já tem esse negócio. Repara que como o kappa é um cardinal infinito, em particular ele é um ordinal limite. Tá? Todo cardinal infinito ele é um ordinal limite. Então eu consigo pegar, existe um eta ordinal
tal, que fica entre tudo isso aí. Então ele vai ficar maior que esses parzinhos e ele é menor que o kappa. Tá? Eu vou pegar... eu escrevi errado, né? Eu escrevi esse cara de novo. Espera aí. Que eu estou só usando que todo cardinal infinito é um ordinal limite. Tá bom. Peguei agora esse eta que ficou no meio. Repara que nessa ordem, então, você vai ter que gama delta é menor que 0 eta, só porque o máximo disso aqui já é maior que esses, então isso já está resolvido. Tá bom? E você tem que o kappa é menor, então, portanto, que o zero, que o O de 0 eta, certo? Porque aquele já passou. Tá bom? Porque isso aqui, ele era igual a isso aqui, essa ordem é maior, então você já está para cá. Ok. Vou fazer a conta, quer ver? Vamos fazer agora com uma continha aqui. Eu tenho que a cardinalidade do O de 0 eta, opa, isso aqui, por hipótese de indução, é eta. Não, desculpa. Isso aqui, como conjunto, é a mesma cardinalidade disso. Tudo bem? Mas isso, por hipótese de indução, é a cardinalidade do eta vezes a cardinalidade do eta, porque o eta é menor. Ou, na verdade, não. Aqui não, desculpa, eu falei tudo besteira, eu vou usar a hipótese de indução agora. Você tem que esse cara, isso aqui como conjunto é igual a esse, e aí fazendo brincadeira com objeções, você tem que tem uma objeção entre isso e isso aqui. Isso aqui é tranquilo. Tá bom. Agora sim, por hipótese de indução, esse cara aqui é igual ao O de 0 e o cardinal eta. O eta eu não sei se é um cardinal, tá? Mas se ele fosse, seria ele mesmo, mas eu não sei se ele é um cardinal. O cardinal pode ser menor ou igual que ele. Tudo bem? Por hipótese de indução, você vai ter que isso que é, na verdade, o próprio eta. Você tem esse resultado. Só que o cardinal eta é menor que o kappa, certo? Porque o eta já é menor que o kappa, então o cardinal dele é menor ainda. E você tinha de começo que você o eta sendo menor que kappa, certo? Então aí você não consegue ter esse negócio, tá bom? Então a gente tira como conclusão esse resultado importante aqui, que é você ter que o quadrado vai ter a mesma cardinalidade, e a gente vai ver as consequências disso no próximo vídeo, tá bom? É isso por enquanto.